Eu sempre reforço a necessidade do estudo das obras básicas, que são o alicerce, são os pilares fundamentais da doutrina. Todas as outras obras são complementares. É sempre muito importante, tá? A gente lembrar disso. Existe uma ideia de algumas pessoas que Kardec já está ultrapassado, né? E a gente sempre reforça isso. Eu sou um defensor e sempre reforço isso, que a doutrina não é de Kardec. As pessoas confundem as coisas, né? E às vezes até chamam de kardecismo, às vezes fala doutrina kardeciana. E vamos lembrar que o professor Rivail, ele nem queria que o nome dele tivesse na obra, né? Por isso que ele colocou o apelido dele, né? O pseudônimo de Allan Kardec. Então, a gente precisa olhar para os espíritos que estão aqui, né? Os espíritos que estão contidos na obra. E aí você vai ver um Santo Agostinho, você vai ver um Paulo Apóstolo, você vai ver um João Evangelista, você vai ver um espírito de verdade, você vai ver alguns espíritos que trazem orientações que são extremamente importantes. E quando você pega todos os autores complementares, né? Vamos pegar principalmente das obras de Chico Xavier, são 450 livros publicados durante a vida dele. O Divaldo, com 250 livros aproximadamente publicados em vida. Nenhum dos autores, né? Hermínio de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, nenhum desses autores se contrapôs àquilo que a doutrina estabelece, né? Então, tem muita coisa aqui que a gente ainda nem desvendou, que a gente nem conseguiu estudar, que a gente nem conseguiu colocar em prática ainda. E aí a gente precisa se debruçar mais, estudar mais, do que simplesmente sair acreditando e lendo e seguindo obras que não é porque foi um médium que escreveu e nem porque foi um espírito que ditou que aquilo é verdade. Isso é a baliza principal da doutrina espírita, o questionamento, né? A gente questionar como é que isso veio até ali. E quando a gente pega essas obras, essas aproximadamente 600, 700 obras, que eu falei aqui agora, né, do Divaldo e do Chico, todos os direitos foram doados, eles não enriqueceram com isso, né? E a gente pega muitos livros aí com coisas muito escabrosas, com coisas que enaltecem demais a treva, que transformam, né, os personagens em super personagens, porque isso dá muitos cliques, isso dá muitos seguidores, isso vende muito, né? E dá muito dinheiro, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque não é porque um espírito ditou e um médium escreveu que aquilo é verdade, tá? Vamos estudar hoje, aqui no nosso Livro dos Espíritos, os atributos da divindade. Nós estamos começando pelo começo, né? Nesse capítulo, ele vem mostrar para nós essa ideia, essa concepção de Deus. E é impressionante como nós temos que tentar encaixar esse Deus, nós temos que pegar esse Deus e colocar ele dentro de um formato, tornar ele material, tornar ele possível de ser entendido, porque a gente não consegue compreender. Então a gente pega um Deus que é absurdamente maior do que nós temos capacidade de explicar, né? E ele fala assim, olha, ele fala assim, se nós dissermos que ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós não temos uma ideia completa de seus atributos? Do ponto de vista humano, sim. Mas ele é muito mais que tudo isso. Você pega todas essas coisas, isso é nada perto do que é Deus, né? Só que a gente, por nossa limitação, por uma característica, né, nossa, de querer compreender, e para compreender, a gente diminui aquilo e coloca dentro de uma caixinha que seja mais fácil de explicar para as pessoas. A gente fez isso de maneira mais palpável quando nós pegamos, por exemplo, né, na época do Império Romano, na época dos concílios, por exemplo, nós pegamos a criatura Jesus
né? E colocamos ele na condição divina, colocamos ele na condição do próprio Deus, sendo que ele mesmo dizia que era filho, que era criatura, que ele não era o próprio Deus. Só que nós, enquanto naquela época, né, em outras vidas, em outras épocas, né, naqueles concílios, nós precisávamos compreender, nós precisávamos, para seguir esse Deus, para acreditar nesse Deus, ele precisava ser algo palpável. Então, em um dos concílios, se eu não me engano, o concílio de Niceia, há o entendimento que precisa transformar o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa coisa só, e é criada a Trindade. E isso quem criou foram os homens. Isso não é fala de Jesus, Jesus não ensinou isso, Jesus não puxou para ele esse papel de ser o próprio Deus, nada disso, né? Muito pelo contrário, a postura de Jesus não tinha nada a ver com o reino, com ser o grande cara, ser o protagonista disso tudo. Ele era um cara muito firme, né, no seu propósito, naquilo que ele veio fazer, mas muito humilde, né, muito simples, atendendo principalmente as pessoas que tinham necessidades, as pessoas que eram doentes, aquelas pessoas que buscavam e que precisavam dele. Então, essa posição, essa postura de transformar o Cristo no próprio Deus, foi uma postura nossa na Idade Média, na idade que a gente precisava tanto de entendimento das coisas, como a própria criação do demônio, né? Existe um livro chamado Diabo no Imaginário Cristão. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. É um livro histórico que conta, né, a criação desse diabo, porque as pessoas estavam fugindo da igreja e a igreja precisava do dízimo e as coisas não estavam tão interessantes porque era tudo rezado em latim, ninguém tinha acesso a livro, você tinha que ficar lá, não entendia nada, e você começa a sair da igreja e a igreja cria esse cara, né, esse ser, e aí as pessoas correm de volta para dentro da igreja com medo desse cara e voltam a pagar seus dízimos e a vida segue. Então, essas coisas, do ponto de vista da doutrina espírita, elas são investigadas, elas são questionadas, elas são buscadas, né? A gente quer entender melhor como essas coisas todas funcionam. Mas tem uma coisa que ele fala aqui para nós, que ainda é muito importante, que ele diz o seguinte, ó, quando que será possível, né, a gente ter essa compreensão real desse Deus? Quando que a gente vai aprender efetivamente o que é isso? Né? O que é esse Deus, né? Porque a gente sai dessa visão física, humanizada de Deus, que a gente cria isso, de novo, para tentar encaixar Deus de um jeito que a gente entende. Todo mundo imagina um Deus, todo mundo não, né? Mas a gente tem a ideia de imaginar um Deus como um senhor, né? Com barbas brancas né? E não tem nada a ver com isso. A doutrina espírita, quando questiona Deus, questiona a espiritualidade responde, é a inteligência suprema que rege o universo. O que é Deus? É a inteligência suprema que rege o universo. Não é uma pessoa, não é um ser, a gente não tem capacidade de entendimento disso ainda. E eles perguntam, quando que a gente vai compreender? Olha, nós vamos compreender quando, à medida que o homem desenvolve a sua inteligência e sua moral. O que estabelece a condição de evolução de cada um de nós não é a nossa inteligência. Nós podemos ser extremamente desenvolvidos em nossa inteligência e usar nossa inteligência para o mal. O que estabelece se nós somos evoluídos ou não é a nossa moralidade. Como é que eu conduzo? Como é que é a minha questão ética? Como é que é o meu relacionamento com as pessoas? Como é que eu faço com o próximo? Como é que eu convivo em sociedade? Se eu estou prejudicando as pessoas ou não? Se eu tenho prazer em coisas erradas ou não? Né? Se eu faço mal para mim mesmo ou não? Então, essas questões éticas e essa questão moral é que é presente. E à medida que eu me desenvolvo na moralidade, eu vou buscando a minha evolução, né, enquanto espírito. E ele diz aqui, quando nós chegarmos à condição de perfeição, nós estaremos fora da questão material. Nós já não estaremos mais presos a essa questão material. A questão material ela vai ser algo que faz parte da existência humana, mas não é algo preponderante. E aí você deixa de querer encaixar esse Deus dentro dessa formatação, desse jeito de entender as coisas.
E aí ele fala, a partir dessa condição, nós compreenderemos melhor as perfeições do Criador, e não as nossas. Alguém aqui imagina um Deus feio? Por quê? Porque para nós Deus tem que ser a melhor de todas as características, então ele tem que ser um Deus bonito, né? Agora, quem diz que beleza tem alguma coisa a ver com Deus? Quem diz que beleza é uma das suas características ou ele precisa ser algo que precisa ser bonito? Quem diz que tem a ver com isso? Então, por que que é? Por que que a gente coloca essas características físicas, essas características materiais na condição divina? Para a gente tentar encaixar ele de um jeito que a gente possa entender. Mas nós só teremos capacidade efetivamente de entender esse Deus a partir do momento que nós nos desenvolvermos. E aí ele faz uma sugestão aqui, tem uma outra questão que ele fala sobre o panteísmo. Eu vou falar bem rapidinho, porque são 2 perguntas apenas. E ele pergunta assim, né? O Kardec pergunta, o que dizer daquelas pessoas, eu não vou nem ler, o que dizer daquelas pessoas que acreditam que o Deus, esse Deus, ele se subdivide e que existe um pedaço de Deus dentro de cada um de nós e que quando nós morremos, esse pedaço de Deus volta a fazer parte do todo, né? Esse pedaço de cada um de nós volta a fazer parte desse Deus maior, né? Dessa unidade chamada Deus. Isso é o que se acreditava há algum tempo atrás, uma doutrina chamada panteísmo, e ele questiona por isso, né? Mas hoje nós temos outros questionamentos sobre Deus, né? Sobre quem é Deus, como é Deus, que Deus que eu devo acreditar, né? Jesus era aquele loiro, ele era moreno, ele era árabe, ele era de que jeito, né? Uma briga para Jesus ser de um jeito, Jesus ser do outro, né? Então a gente fica nesses embates, nessas discussões, e aqui eu acho que tem uma orientação muito legal, porque isso é muito comum dentro de doutrinas espiritualistas, inclusive dentro da doutrina espírita, tá? Vocês sempre vão se confrontar com ideias que são misteriosas, que são fantásticas, com coisas que são esotéricas, né? E esse esoterismo, essas coisas todas fantásticas e fabulosas, não tem nada a ver com o Espiritismo. Não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista, sim, porque acredita que existe algo além do corpo físico, né? Que existe uma alma, existe um espírito, assim como a Igreja Católica é espiritualista. Acredita que existe um espírito dentro do corpo, como o evangélico é espiritualista, como um budista é espiritualista, como um umbandista é espiritualista. Então, espiritualista tem em todos os lugares. Espírita precisa ter uma concepção mais simples, mais pé no chão das coisas, né? E a gente se confronta muitas vezes com ideias de discussão do universo. Será do universo? Será do multiverso? Será que, né, fica elucubrando, falando um monte de coisas, o que pode ser, o que não pode ser. E aí a espiritualidade dá um recado bem legal para nós. Quando ele pergunta tudo isso, eles falam mais ou menos assim: os encarnados deveriam deixar de lado essas buscas inúteis. Existem outras coisas muito mais importantes para que eles possam evoluir. Deveriam estudar as suas próprias imperfeições, a fim de livrarem-se delas. Isso lhes será muito mais útil do que quererem penetrar no que é impenetrável. Então nós ficamos discutindo ideologias, nós ficamos discutindo o eterno, né? Ficamos querendo descobrir coisas e eu estou certo, e você está certo, e você está certo, e você está errado, e o outro está errado, e o outro está errado. E a gente fica nessa loucura com coisas que nós não teremos como efetivamente descobrir se está certo ou não. E ele fala para nós assim, a espiritualidade fala para nós assim: olha, gasta esse tempo e essa energia cuidando das suas imperfeições, que essa é a melhor coisa que você pode fazer em favor de você mesmo. É a melhor coisa que você pode fazer na busca dessa sua evolução. Porque nós viemos para cá com o principal objetivo de nos transformar.
somos submetidos a uma série de provações e testes e dificuldades na nossa vida que nós mesmos escolhemos, mas somos submetidos a tudo isso para poder lapidar, para poder transformar o nosso jeito de ser, de fazer as coisas. É para isso que existe essa vida aqui encarnada. Esse é o único propósito que a gente tem de vir para cá. Porque aqui nós colocaremos à prova, testaremos as nossas capacidades. Tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. Agora, será que o meu jeito de acreditar em Deus está mais certo do que o jeito do evangélico? Será que do evangélico está mais certo que o jeito do católico? Será que o Deus do povo da Índia, que eles acreditam num monte de coisa, que são politeístas, né? Será que isso, será que aquilo? Será que quem não acredita em Deus, um ateu, será que ele está mais certo ou está mais errado? No final das contas, gente, o que vai valer é aquilo que Jesus nos ensinou. A árvore vai ser reconhecida pelo seu fruto. Quais são os frutos que nós vamos chegar lá? Cada um de nós vai chegar com uma cestinha. Vai chegar com uma cestinha. Ninguém vai perguntar para você, seja bem-vindo, qual o seu nome? Elson. Elson, e você acreditava em que tipo de Deus? Ninguém vai perguntar isso para você. Ninguém vai perguntar. Na hora que a gente chegar lá, a gente vai chegar com a nossa cestinha de frutos do bem que a gente fez. E a nossa ação no bem é a nossa principal advogada. É a nossa principal defesa. Mas eu sempre faço essa pergunta, né? Quem aqui acha que é uma pessoa do bem? Quem acha que é uma pessoa do bem? Tá, vocês vão fazer eu perguntar então, quem acha que é uma pessoa do mal? Se é uma pessoa do mal? Então quem não acha que é do mal, levanta a mão achando que é do bem. Ah, bom. O que é uma pessoa do bem? É uma pessoa que faz o bem. Ricardo, mas eu não mato ninguém. Eu não agrido ninguém. Eu não faço coisas erradas. Eu não roubo de ninguém. Eu não brigo com meu pai e com a minha mãe. Eu não agrido eles. Eu sou uma pessoa que eu não faço o mal. Não fazer o mal é ser do bem? Sim ou não? Não fazer o mal. Eu não faço mal. Eu não faço nenhum mal para ninguém. Nunca faço mal. Ok? Isso é ser do bem ou não? Sim ou não? Não. O que é ser do bem? Fazer o bem. Eu faço o bem? Eu só sou do bem se eu faço o bem. E se eu não faço o mal, mas também não faço o bem, Ricardo? Então, tem uma passagem especial para nós. Que não fazemos o mal e não fazemos o bem. Sabe qual passagem é essa? Lembra que Jesus estava viajando com os apóstolos e ele para debaixo de uma figueira. E ele olha para a figueira e a figueira não tinha figos. A figueira não tinha figos. E aí ele fala assim, mas como que a figueira não entrega figos? Né? Eu amaldiçoo essa figueira porque ela não deu figos. Eles estavam viajando, estavam com fome. Pararam embaixo dela, ela não deu os frutos dela que ela tinha que dar. E ele amaldiçoa ela. E diz que toda árvore que não tiver frutos será arrancada e será jogada ao fogo do inferno. Quais são os meus frutos? Eu não faço mal, mas também não faço bem. Quem sou eu? A própria figueira. A própria figueira. Uma árvore estéril, que não está contribuindo com nada. Está preocupada só com si mesmo, em permanecer vivo. E mais nada. Os outros não são problema meu. O meu problema sou eu. E eu tenho que ficar bem. E é isso que me importa. Isso é uma árvore estéril,
que não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem. Então, o que eles falam para nós ali no final é: para de se preocupar com o tamanho desse Deus, quem é ele, que jeito que ele é, que cor que ele tem. Para de se preocupar se é universo, multiverso, poliverso. Presta atenção nas suas imperfeições. Eu na minha, e você na sua. Não é para a gente reparar na do outro, não. Presta atenção nas suas imperfeições e atue sobre elas. Essa é a melhor coisa que você pode fazer em relação à tua evolução espiritual. Sobre o panteísmo, ele finaliza dizendo que não existe, que o homem, orgulhoso que é, quer arrumar um jeito de trazer um pedaço de Deus para dentro dele, para depois voltar a fazer parte desse Deus. Como que um pedaço de Deus, sendo a pura perfeição, por menor que ele seja, ele poderia ter atitudes, comportamentos e viver da forma como nós vivemos? Cometendo a quantidade de falhas e faltas e desgraças que nós cometemos. Não poderia. Porque se assim ele o fizesse, não seria um pedaço de Deus. Não teria a perfeição. E ao voltar a fazer parte desse Deus, poluiria esse Deus. Que teria um pedacinho dele que não é perfeito. Que é o pedacinho que estava dentro do Ricardo, que quando morreu voltou a fazer parte. O Ricardo era um ser desprezível aqui na Terra, voltou para lá, e aquele pedaço desprezível passou a fazer parte de Deus. Ele deixou de ser perfeito. Então, a explicação da espiritualidade é que não funciona dessa forma. Você foi criado da sua forma, o seu espírito não é fruto da união do seu pai e da sua mãe, o seu espírito vem antes disso, o seu corpo é fruto do seu pai e da sua mãe, né? O seu corpo veio do pai e da mãe, mas o espírito vem de Deus. Ele foi criado de forma única, individual, ele não se mistura. E ele é infinito. Ele não acaba. A partir do momento da sua criação, você não tem mais fim. Você vai viver para sempre. E vai aprender e vai evoluir durante todo esse tempo com a liberdade que Deus te deu. Fechou? Fechou.